Bom dia, vencedores! Que o teu dia seja repleto da graça e da paz de Cristo e que o teu lar seja inundado de bênçãos sem fim. Pai, no nome de Jesus, quero mais uma vez, mais um dia te agradecer pela vida, pela esperança que há em nós, por o Senhor ter depositado o seu amor sobre nós, estabelecido a tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por todas as maravilhas e bênçãos que o Senhor tem colocado sobre nós. Obrigado pela tua provisão na nossa mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. No nome de Jesus, que toda ação que tenta impedir o avanço e o crescimento dos teus filhos seja calada nesse exato momento. Que tudo aquilo que vem batendo contra, tentando trazer paralisia física, paralisia mental, paralisia nos sentimentos, nas emoções, seja cancelado no nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem para tentar trazer distração, roubar a atenção dos teus filhos, tudo isso seja cancelado. Toda ação do inimigo seja desmantelada, para que todos venham compreender, venham ouvir a sua voz. No nome de Jesus, Pai, adestra os nossos ouvidos para ouvir e compreender a tua voz. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo sobre os teus filhos, sobre essas vidas que estão comigo nesta oração, que eles ouvirão a tua voz, que eles venham compreender a tua voz e que eles venham ser guiados pelo teu Espírito. Que este sábado, seja um sábado produtivo, regado das bênçãos do Senhor para cada um e para os seus familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já escutou a voz de Deus hoje? Lembre que a voz de Deus ela pode ser ouvida de diversas formas. Ela pode ser ouvida através da leitura da palavra. Sim, enquanto você lê, você pode ouvir a voz de Deus dentro do seu interior, na sua mente, no seu sentimento, numa certeza de uma resposta, de uma decisão do Senhor, num pensamento, numa voz audível, em algo que você está vendo. Quando você enxerga algo, Deus te mostra algo, você está ouvindo a voz de Deus também. Você sabia? Deus tem diversas formas de falar comigo e com você. E não deixe o seu coração se enganar, não deixe o inimigo te enganar, para que você pense que Deus fala com você apenas de uma ou outra forma. Deus fala com você de todas, de diversas formas. Só que eu e você precisamos adestrar os nossos sentidos físicos e também espirituais para compreender aquilo que o Senhor está falando. A todo instante, todos os dias, porque Deus está falando. Deus está falando e Ele fala através da sua palavra. Eu quero compartilhar nessa manhã um texto da palavra do Senhor que está em Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 22. E o título dessa mensagem é Deus está falando. Deus está falando. Nós precisamos estar atentos. Atentos. Eu quero ler com você. Tiago capítulo 1, verso 19 ao 22 diz assim: Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano, não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Sabe, de nada vale para mim e para você a Bíblia Sagrada se nós não praticarmos o que nela diz. E a gente escuta diversas vezes as pessoas tentando ou dizer que a Bíblia está errada, ou tentando usar um texto ou outro para o seu benefício, pega só a parte que lhe agrada, que acha que é bom para você, para si. Só que a palavra de Deus, por inteira, ela é boa para mim e para você. E toda vez que ela está nos corrigindo, ela está sendo melhor ainda. Porque, pense comigo, lembra quando você era criança, que o seu pai ou a sua mãe, ou a pessoa que te criou, ela corrigia você? Talvez você quisesse fazer determinada coisa e ela dizia não. Talvez você queria em algum lugar, determinado lugar, sair com alguns amigos, amigas, e quem tinha sua guarda, sua tutela, seu pai ou sua mãe, dizia não. Só que você queria ir, mas essa pessoa dizia não, seu pai, sua mãe diziam não. Então, essa pessoa estava te conduzindo, te educando, te criando, e com essas, talvez, vamos supor que você saiu escondido, e muitas pessoas fizeram isso, muitas crianças fizeram isso e fazem até hoje, mas quando volta para casa recebem a correção. Muitas vezes um castigo, às vezes tarefas, ou não permite que talvez assista uma televisão, ou fique no celular, ou algo do tipo. Eu não sei como que foi com a sua vida, ou como que você faz com seus filhos, mas isso foi uma correção. Isso é uma correção. A palavra de Deus é da mesma forma. A Bíblia diz que nós não podemos nem tirar, nem acrescentar uma vírgula do texto. Por quê? Porque o texto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos corrige a todo instante. E sabe, o título dessa mensagem é Deus está falando. E eu tenho certeza que Ele já está falando com você. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sendo corrigidos e a correção às vezes dói. Muitas vezes a correção dói. Tem coisas que a gente é corrigido e nós entendemos, amém, já vou resolver, já vou acertar, já vou mudar, já vou decidir mudar o rumo, mudar a rota, porque eu fui corrigido e perfeito, que bom, já vou começar a acertar. Só que a maioria das vezes nós recebemos uma repreensão, uma correção, e aquilo nos deixa irritado, chateado. Na hora que a gente escuta essa correção, nós não queremos fazer. Mas a Bíblia está dizendo assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Por quê? Porque quando nós recebemos uma correção, uma repreensão, dói. E então nós precisamos estar atentos, prontos para ouvir, tardio, lento para falar. Tardio para falar e lento para se irar. Porque se nós administrarmos as nossas intenções, as nossas atitudes, o desejo do momento, nós nos tornamos sábios. Sábios. A própria palavra de Deus diz que sábio é aquele que aprende com os seus erros. Porém, mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, porque não precisou errar para aprender. Só que muitas coisas eu e você erramos, porém nos tornamos sábios porque aprendemos com o erro. E é o que a palavra está dizendo. Nós precisamos estar prontos
para ouvir. Ninguém mais quer ouvir nesse mundo. As pessoas só querem falar, 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 falar. Sabe, isso acredito que já passou com você. Talvez você está se dedicando em algo, em prontidão, naquilo que você está fazendo, tentando crescer, aprender, desenvolver, e sempre alguém tem um palpite para dar em algo que você faz. Isso acontece com você? Comigo acontece. Você está se preparando, talvez você ainda não aperfeiçoou aquilo que você faz, mas você está crescendo, desenvolvendo, estudando. E aí sempre alguém tem um palpite, só que esse palpite, em vez de ser algo para te incentivar, para te ajudar, para uma dica, talvez, para fazer você crescer, é algo que vem como uma seta para tentar te paralisar. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos estar prontos a ouvir, tardio a falar e lento para se irar. Por quê? Porque nós precisamos aprender a administrar aquilo que nós ouvimos. Todo mundo quer falar. Lembre disso, todo mundo quer falar. E como eu e você vamos ser? Aquele que fala ou aquele que escuta, administra o que escutou em Deus e executa? Eu não sei você, mas eu quero crescer a todo instante. Em tudo que eu faço, em tudo que eu empreendo, em todas as capacidades que Deus colocou em mim. Sim, porque sabe que Deus já colocou capacidades em você. Talvez alguém, quando você era criança, ou até hoje você escute isso, que você não tem capacidade, que você não merece, que você não é bom, que você talvez não vai ser ninguém na vida. Talvez você escutou isso. Eu já escutei isso algumas vezes, diversas vezes. Só que Deus colocou habilidades dentro de mim. Talvez as habilidades que Deus colocou em mim não sejam as mesmas que Ele colocou em você. Porém, as habilidades que Deus colocou em você são grandes, assim como são grandes as que Ele colocou em mim. E eu e você precisamos administrar aquilo que Deus já confiou a nós, para que nós venhamos crescer, expandir, e que através de nós outras pessoas também cresçam, expandam. Sabe, eu quero ser uma pessoa que as outras pessoas olhem para mim e digam: se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, eu também vou fazer, vou me esforçar, vou crescer, eu consigo. Porque eu e você precisamos ser exemplos para as outras pessoas. Por isso a palavra está dizendo que nós precisamos estar prontos a ouvir. Porque aquele que escuta, aquele que ouve, presta atenção, aquele que é calmo, que está pronto a ouvir, ele demora para falar, e para se irar mais demorado ainda, ele começa a administrar o seu dia, administrar aquilo que ele está ouvindo, administrar aquilo que ele está praticando, administrar aquilo que ele está falando no Senhor. No Senhor. Então nós também aprendemos a ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando. Eu preciso te dizer nessa manhã que eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. No verso 20 diz: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. O texto está dizendo: não se ire, esteja pronto a ouvir, tardio a falar e lento para se irar, porque a justiça, minha ira, não faz a justiça de Deus. A minha ira não é capaz de produzir a justiça de Deus. Não adianta eu ficar bravo, tomar a minha decisão, porque Deus não vai usar a minha decisão como justiça. Lembre-se, Deus é justo. Deus é justo, mesmo quando em tudo na volta pareça que não está sendo justo. Sabe por quê? Que a palavra está
dizendo isso? Porque muitas vezes a nossa vontade, a nossa ira quer que a outra pessoa se dê mal. Não, mas está me puxando o tapete. Não, mas está tentando mal contra mim, está me perseguindo. Vai pagar na mesma moeda. Ou outras coisas que eu particularmente acho um absurdo, porque a pessoa está desejando isso. A mão de Deus vai pesar sobre ela. Está me perseguindo, a mão de Deus vai pesar. Meus amados, se a mão de Deus pesasse, assim como a intenção do nosso coração quer, assim como a nossa ira deseja, se a mão de Deus pesasse, não sobraria nem eu e nem você. Nem eu nem você. Deus é justo. Por isso que eu e você estamos vivos. Porque Deus é justo. Deus está falando comigo e com você nesse dia. Deus é justo. O amor dele está sobre nós. Se Deus não fosse justo, se a justiça de Deus fosse a nossa justiça ou fosse baseada na nossa ira, não sobrava nenhum de nós, porque eu sou pecador. Eu erro todos os dias. Mesmo querendo acertar, mesmo buscando acertar, eu erro todos os dias. E você não é diferente. Eu e você nascemos em uma natureza caída. Porém, a justiça de Deus faz com que eu e você estejamos em pé. Faz com que eu e você estejamos perdoados. Faz com que eu e você venhamos crescer, amadurecer, desenvolver, expandir tudo que nós temos. Verso 21 diz: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. A palavra de Deus está implantada em mim e em você. Se ela não estiver implantada em mim e você, a nossa vida não está salva. É por isso que nós precisamos estudar a palavra, ler a palavra de Deus. Se você ainda não tem esse hábito de ler a palavra de Deus, faça o seu devocional. Faça o seu devocional. Sabe, a intenção desse canal é te abençoar. A intenção desse canal é que você, tendo ou não seu devocional, tendo ou não seu momento com Deus todos os dias, você receba da palavra do Senhor. Porque enquanto eu estou ministrando aqui, o Senhor está ministrando para mim. Enquanto eu ministro a vocês, o Espírito Santo de Deus ministra em mim. Eu também estou sendo tratado assim como você nesse momento. Sabe, o ser humano é mau. O ser humano é mau, eu e você somos maus. Se a nossa ira produzisse a justiça de Deus, estava tudo acabado. Tudo acabado. Agora, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Porque Deus é justo. Com isso, com a justiça dele e com o amor do Senhor, nós estamos sendo sustentados na sua portentosa graça, sua poderosa graça. Nós estamos sendo sustentados pelo Senhor. E a justiça de Deus está sendo empregada. Então eu e você precisamos buscar diariamente, buscar todos os dias a palavra de Deus. Nós lemos no verso 22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Quando nós lemos, vou te dar um exemplo. Eu tenho o hábito de leitura. Eu leio além da palavra de Deus, eu leio livros para me inteirar de assuntos, para conhecimento, para buscar algo mais específico sobre o assunto. Então eu leio sobre batalha espiritual, sobre dons, sobre profético, sobre tudo aquilo que o Senhor está colocando sobre a minha vida, sobre cura. Sabe,
E com essas leituras, com esses livros, dessas pessoas que ou tiveram experiências, ou foram inspirados pelo Senhor em escrever esses livros, através dessas experiências que eles levaram anos para adquirir, e eu estou ali num livro, em poucos dias, adquirindo o conhecimento que eles tiveram, aprendendo, desenvolvendo, o Senhor vai alargando as tendas do meu conhecimento. Então eu vou praticando aquilo que o Senhor vai me conduzindo. Você pode até me dizer, mas William, o melhor texto, a melhor Bíblia, eu já escutei várias vezes isso. O único livro que você deve ler é a Bíblia. Não é o único. É o principal. Principal. É o único que eu posso dizer, o único que você precisa ler todos os dias. Os outros são auxílios. Os outros são histórias. Os outros são uma fagulha pequena do que Deus pode fazer em mim e em você. E através de nós. Agora, por que eu estou falando isso sobre esses livros com você? Porque o texto está dizendo, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes iludindo a vós mesmos. Eu preciso praticar. Toda vez que eu leio um livro, eu preciso fechar ele com a palavra de Deus. Ele só pode ser fiel se a palavra de Deus está confirmando aquilo. E então eu começo a praticar. Sabe como funciona? Por exemplo, eu estudei sobre uma determinada cura, sobre o dom da cura, e então eu coloquei em prática esse chamado, esse ministério, e começo a praticar, e estudar mais da palavra de Deus, como que Jesus fez, como que os profetas fizeram, como que os apóstolos fizeram, como que as pessoas instruídas por Deus fizeram na palavra de Deus. E começo a praticar, e praticar, e praticar. E toda vez que eu continuo praticando, eu estou ouvindo a voz do Senhor, e Ele vai me conduzindo a uma pessoa para que aquela pessoa seja curada através do poder de Deus que age em mim. Então aquela pessoa foi curada, daqui um pouco o Espírito Santo conduz a outra pessoa e eu estou aprendendo novamente. Porque nós estamos ouvindo o Senhor, porque Deus está falando. Eu dei um exemplo para você sobre cura. Só que a minha vida e a sua vida precisa ser uma vida que ouve ao Senhor todos os dias. Deus não para de falar. Deus não se cansa de falar. Talvez você esteja num momento da sua vida que você não está escutando a voz do Senhor. Então, talvez esse seja o momento de você voltar no início do texto, que diz: toda pessoa deve estar pronta a ouvir, tardia para falar e lenta para se irar. Toda vez que nós achamos que não estamos ouvindo ao Senhor, eu vou te dar uma dica: cale-se, fique quieto, não fale. Apenas escute. Apenas escute, se esforce para escutar, porque Deus está falando. Quero orar por você, pedir ao Senhor que os seus ouvidos sejam destravados, para que você venha ouvir a voz do Senhor. Sabe, eu quero orar nesse momento por curas. Eu quero orar por curas porque eu quero ver aqui nos comentários testemunhos de cura. Mas também eu vou orar pela sua vida para que você seja usado para curar. Usado para curar. Deus está falando. Então, se você quer realmente ouvir ao Senhor, coloque aqui nos comentários: eis-me aqui, Senhor. Se você quer ouvir realmente ao Senhor, diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração, coloque também nos comentários.
que durante o dia eu tiro um tempo do dia para orar, para determinar cura, para abençoar, para determinar libertação, a provisão, a prosperidade, tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Então coloque nos comentários que eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar estas vidas que estão comigo nessa oração. Eu sei, Pai, que em alguns momentos, talvez no momento de fraqueza, de dificuldade, os teus filhos talvez não consigam ouvir a tua voz, discernir a tua voz. Por isso, Senhor amado, nós te dizemos, eis-me aqui. Seja bem-vindo em nossa casa, em nosso lar. Seja bem-vindo, Senhor amado, na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo por inteiro. Nós apresentamos tudo que temos e somos a Ti, porque sabemos que o Senhor é bom o tempo todo. No nome santo e poderoso de Jesus, eu te peço que o Senhor venha curar todo aquele que está enfermo, angustiado, machucado, ferido, todo aquele que está arrasado. No nome poderoso de Jesus, Pai, eu determino sobre esse lar que está sendo destruído pelas obras do inimigo. No nome de Jesus, eu vejo um casal que está prestes a se separar. A esposa já não aceita mais. Talvez você seja essa pessoa que está comigo nessa live, nessa oração. Eu vejo que a esposa não aguenta mais, ela está fadigada, está cansada. Só que por outro lado, parece que o marido não entende. E a esposa diz que ele não se esforça. As coisas foram acontecendo sem nenhum dos dois perceberem. Mas quando viram, já estavam desgastados. Preciso te dizer, Deus vai restituir o teu lar, vai restituir o teu matrimônio. Creia, confie e comece a fazer a sua parte. Apenas ame, apenas entregue ao Senhor, porque Deus fará. Deus não mostra algo à toa. Quando Ele mostra, Ele quer fazer um milagre e Ele vai fazer no teu lar. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo, determino a cura, eu chamo a existência, Senhor amado, a vida de Deus sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre esses lares. Te peço também, Senhor amado, que através de todos que estão assistindo esse vídeo, através deles, vidas sejam curadas, restauradas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que todas as amarras espirituais se quebrem. Que os ouvidos sejam destravados, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor está falando, mas nós queremos compreender, ouvir e compreender a Tua voz. Então destrave, Senhor, no nome de Jesus, estes ouvidos. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja produzindo paz, graça, prosperidade, amor sobre você, que o teu lar seja um ambiente de paz, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, não esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também ouçam a voz de Deus, porque Deus está falando. Deus te abençoe, até mais.